Vocês não sabem a alegria de estar junto aqui, comemorando esses 100 anos do 100 anos. Essa visão de futuro. Essa centésima edição do Trends News. E realmente eu gostei quando o Renato trouxe para nós o que é o Trends News para você, lá no início, perguntando para a Ninha, e eu gostei muito do que o Alê falou, e eu vou dizer assim que o que eu vejo aqui é um casal que deu certo, porque um casal que deu certo, ele tem respeito, consideração e admiração pelo parceiro. E aqui eu acho que a gente tem isso. As pessoas aqui se respeitam, porque ela respeita a opinião do outro e as diferenças de opiniões, antes de dar a sua própria opinião, elas consideram as relações e os fatos e aquilo que é dito, elas refletem sobre isso e elas admiram umas aos outros pelo seu conhecimento, pela sua competência, né, pela sua história que estão presentes, né? Então, isso é uma coisa assim que eu achei muito bacana, que eu admiro. Eu já falei para o Renato outro dia, né, que dos diversos grupos que eu convivi ao longo dos 10 últimos anos, para não falar da minha história toda, eu diria que é o grupo que eu me senti mais em casa, que eu gosto mais, né? E que eu amo, que é diferente de gostar, amar, né, de estar junto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu acho que hoje, a palavra que eu diria para hoje é a palavra sabedoria. Teve um momento ali que a Ana falando e outros falando aqui, me chamou a atenção, né? A gente falou de aceleração do que está acontecendo, né? O pessoal pedindo, tem gente pedindo para parar, lembra daquela carta que foi assinada? Eu dei risada naquela, eu peço desculpa, né? Não foi arrogância, mas foi, eu acho que essa intuição já de ter vivido tantos anos, eu falei assim, isso não vai funcionar, não é assim que se resolve as coisas. Você não pode falar, para o mundo que eu quero descer, sabe? Pode. Certo? Não, você pode falar, mas o mundo não vai parar, certo? Então, eu acho que a questão não é você pedir para parar. A questão faz sentido. Então, quando se fala de aceleração, você deve se imaginar o seguinte, eu estou num carro e vou acelerar. Seja eu um corredor, ou seja eu alguém que está precisando chegar num lugar mais rápido, ou coisa do tipo, e eu vou ter a consciência que eu não posso estar bêbado, não posso ter bebido, estar drogado, coisa do tipo, para fazer essa aceleração, porque isso é uma responsabilidade enorme, não só para comigo, quanto com os terceiros. Mas quando você acelera, você tem que aumentar a atenção. Então, a atenção àquilo que está à nossa volta é muito importante hoje. Quando você tem algo acelerado, falaram isso aqui, da exponencialidade é uma curva, né? E nosso raciocínio, a nossa forma de crescer como pessoa é linear, né? Só que assim, a curva e o linear se cruzam, e é muito interessante ver, então, como nós vamos lidar com a exponencialidade, na nossa linearidade, e como que a gente aprende um pouco sobre essa questão da exponencialidade, e como que a gente entende o que é inovação, que nos traz incertezas, né? A inteligência artificial nos traz incerteza, diferente de risco. Risco é algo que você pode administrar melhor, né? Quando você fala desse tipo de coisa, você está falando de algo que não é só complicado. Você está falando de algo que é complexo. E a complexidade, ela exige da gente algo mais que o conhecimento, algo mais do que a especialização. Ela nos exige experimentos, ela nos exige entendimento e experiência para poder lidar com essas coisas. Então, a gente falou de coisas tão complexas como ética, valores e uma série de coisas aqui hoje. Nós estamos falando sobre o futuro. Outro dia me disseram, o futuro já chegou, né? Certo? Se o futuro chegou, acabou, pessoal, não tem mais futuro, né? Certo? Só temos passado, agora fica mais fácil resolver as coisas. Eu acredito que essa questão
do futuro, quando eu levantei alguns temas para trazer hoje aqui, eu acho que não vou nem falar sobre todos os temas da IA para o futuro, né? A gente tem aí os copilots da vida, né? Auxiliando o homem. Eu vou dizer o que eu vejo, né? Nesse sentido, né? É que a coisa está indo num ritmo que a gente tem que aprender a administrar. Eu acho que a IA está nos fazendo refletir sobre nós mesmos. Essas questões mais complexas sobre quem somos, onde estamos e para onde vamos, a IA está trazendo isso com mais intensidade. E eu acho que isso é a parte mais bonita dessa história, porque tem gente que fala assim, não, a IA vai tornar o cara burro, né? Porque ele pergunta lá para o ChatGPT, o ChatGPT responde, ele não precisa refletir, não sei das coisas. Eu não vejo ela assim. Eu vejo, sabe, um assistente. E esse assistente é um júnior lá que você contratou, o estagiário. Não, faz isso para mim, faz aquilo para mim, etc. Você não pode querer que ele te substitua. Você não pode deixá-lo tomar as decisões. Para isso, você tem que ser melhor que o seu assistente. Pô, não faz sentido você querer ter um assistente que faça tudo para você, porque você vai se tornar dispensável, certo? Então, de repente, a gente tem que começar a pensar sobre o que a gente quer desse assistente. Eu vejo o pessoal falar muito, tem um hype muito forte com relação à AGI, né, que seria a inteligência artificial geral, e as consequências, a IA tomando consciência, a questão multimodal, a IA podendo ter uma visão geral de todas as coisas, etc. e tal. E aqueles filmes que a gente assiste, que tem aquele computador central, que gerencia tudo, que sabe tudo, etc. e tal, né? Eu acho que isso é um pouco de viagem, né? É um pouco de... e é bonito isso, porque tem a ver com a nossa imaginação, né? E é legal a gente imaginar essas coisas todas e estar trabalhando, inclusive, nisso, mas eu penso que a IA ela tem que ser útil. Como ferramenta, ela tem que trazer utilidade para a humanidade, né? Que ela tem que cada vez mais estar focada em resolução de problemas. Então, por exemplo, hoje a gente tem um ChatGPT muito genérico. Penso que nos próximos anos, estou falando de opinião própria, né? Nós vamos ter mais ChatGPTs da vida focados numa indústria, né? Por exemplo, no caso da medicina e saúde, certo? Os médicos vão poder usar esse tipo de ferramenta mais focados nele, primeiro que se torna menos complexos os LLMs, porque ele tem uma área de conhecimento mais específica para lidar. Segundo, que ele vai dar respostas mais precisas, porque por causa da especialidade e por aquilo que foi preparado. É mais fácil administrar, é mais fácil imputar responsabilidade, tem uma série de coisas. Então, a gente tem que pensar que isso é interessante e é útil e vai acontecer. Eu vejo, por exemplo, a computação quântica entrando com machine learning, tá? E as loucuras que isso vai possibilitar, né? Invasão, as questões de criptografia, cibersegurança, né, e tal. Então, o mundo vai se tornar cada vez mais complexo. Como a gente se prepara para essa complexidade? Como que a gente se educa para essa complexidade? Como é que a gente prepara os filhos e os futuros para essa área de complexidade, né? Então, eu acho que isso tudo nos traz reflexões da gente pensar, não como o futuro vai ser, não, como eu quero que o futuro seja e como eu vou contribuir para que ele seja, porque o futuro nós construímos. E nós estamos construindo aqui nesse momento com aqueles que nos estão ouvindo e que podem participar efetivamente dessa transformação. Eu não vejo o futuro como algo que acontece. Eu vejo o futuro como algo que nós fazemos acontecer. É isso aí que eu queria deixar para vocês hoje. Excelente, Ney. Cara, muito bom te ouvir, essas reflexões. E a gente, quando fala em construir futuro, que é alguma coisa que eu falo muito também nas aulas, nas palestras que eu dou, eu gosto muito desse conceito, da gente construir, está nas nossas mãos mesmo. E aí eu já vou fazer um link, né, não tem como ser diferente, de um trabalho que a gente faz, eu, o Ney, o Felipe,
que a gente ajuda o nosso país a construir o futuro através do movimento Brasil Digital para Todos. É um movimento que a gente trabalha de maneira voluntária, que a gente contribui para que a gente coloque o nosso país como protagonismo da transformação digital global. É alguma coisa que nós estamos construindo. É duro, né? A gente sabe que não é alguma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, é uma jornada. Você falou de viagem, jornada, é esse conceito. E o Felipe é bom na questão de viagens, jornadas. Ele tem feito umas muito interessantes.